E a gente volta a falar agora do encontro de hoje do Mercosul. Durante a 62ª Cúpula do Mercosul em Puerto Iguaçu, na Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como líder temporário do bloco. O presidente brasileiro tem como prioridades acelerar a adesão oficial da Bolívia, incluir os setores automotivo e açucareiro no livre comércio entre os países e ampliar a adoção de uma moeda comum para transações comerciais entre os vizinhos. Lula também pretende intermediar o retorno da Venezuela ao bloco, mas essa pretensão e o acordo comercial com a União Europeia são temas que dividem opiniões. Sobre a cúpula do Mercosul, a gente conversa agora com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço, um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Professor, em relação à Venezuela, para a gente começar a conversa, como é que o senhor interpretou as declarações de hoje no encontro? Tivemos respostas muito incisivas, né? Tanto do presidente do Paraguai quanto do presidente do Uruguai a Lula, numa direção oposta, né? Opondo-se esses dois países à reintegração da Venezuela. O que será que pode acontecer agora, professor? Só como um início da nossa conversa, antes da Venezuela, vários pontos que você colocou aqui são muito difíceis de serem resolvidos, vários. Mas a Venezuela é um dos pontos mais sérios a serem resolvidos. Por quê? Porque a Venezuela, e todos percebem isso, mesmo aqueles que têm alguma proximidade política, diplomática com a Venezuela, percebem que o contexto político interno da Venezuela não é um contexto de democracia plena. Democracia, você não pode adjetivar a democracia. Democracia tem que ter vida republicana, tem que ter oposição livre, tem que ter imprensa livre, tem que ter partidos políticos competindo. E na Venezuela nós não vemos isso. A Venezuela tem uma questão grave com relação ao seu encaminhamento democrático, né? A imprensa muitas vezes é cerceada, os opositores são cerceados. Então, uma iniciativa muito forte do governo brasileiro e incluir a Venezuela novamente no Mercosul já é um início de um processo que vai ser criticado. Então, um dos pontos que você colocou, que é a entrada da Venezuela, é difícil de passar esta imagem da necessidade da entrada da Venezuela no bloco para os demais parceiros do bloco, no momento de crise, nem vou dizer de crise conjuntural na Venezuela, mas de uma crise política de tempos na Venezuela. E o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, professor, como é que será que pode ser solucionado esse impasse? É muito interessante o acordo. Agora, a gente tem que compreender que, do ponto de vista histórico, o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. O que é isso? É uma zona de livre comércio, os 4 membros do bloco, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sabem como comercializar, tem tarifas para isso, mas o problema é como comercializar com outros blocos e países, o Mercosul e o outro agente do comércio exterior. E aí temos problema, porque a Argentina muitas vezes quer exportar um produto que o Brasil já exporta, por exemplo, a União Europeia, e aí temos uma questão, vamos dizer, um painel, como eles chamam, um painel de negociação entre Brasil e Argentina para se chegar a um acordo sobre aquele produto em específico que o Brasil tem preço e quantidade para exportar, a Argentina também acha que tem, e às vezes tem, e aí fica uma competição dentro do Mercosul com relação ao terceiro agente, ao mercado para o qual nós vamos exportar. Então, o Brasil não tem ainda uma tarifa externa comum perfeita. Por isso que ele é uma união aduaneira imperfeita. Precisam os 4 países membros, principalmente o Brasil e a Argentina, principalmente o Brasil e depois a Argentina, as grandes potências do bloco, eles precisam ainda chegar a acordos comuns com relação a preço e quantidade, cotas de exportação de alguns produtos, principalmente com relação aos produtos agropecuários. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de açúcar. A Argentina muitas vezes também quer exportar açúcar, porque produz açúcar também. Este é um exemplo de como as questões ainda não estão parametrizadas entre, por exemplo, Brasil e Argentina dentro do Mercosul com relação à tarifa externa comum. É um bloco ainda imperfeito no que se refere a um comércio internacional pleno no Mercosul. É um problema do bloco. E essas negociações em torno de unificação de moeda, professor, o senhor acredita nessa possibilidade? Isso pode sair do papel? Muito difícil. Tanto as finanças internacionais como o comércio internacional é parametrizado no dólar.
em alguns momentos no euro. Alguns países que se contrapõem aos interesses norte-americanos, como Rússia e China, já tentaram mudar isso. Isso é difícil de mudar. Me parece que nos próximos anos o dólar ainda vai ser uma moeda de parâmetro. Agora, é claro que isso tudo é um processo. Agora, criar uma moeda que possa ser usada além do dólar de uma hora para outra, no momento que no Brasil se está votando uma reforma tributária, no momento que a economia brasileira ainda está em processo de retomada. Do ponto de vista macroeconômico das finanças brasileiras e também dos membros do Mercosul, me parece muito difícil, nessa perspectiva macroeconômica regional, se pensar numa moeda comum para o Mercosul. Muito bem, professor José Niemeyer, obrigado mais uma vez, professor, pela presença, como sempre, aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Muito obrigado.